Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver assistindo o Toque de Clá, que o Senhor te abençoe, te guarde, fale com você nesse capítulo maravilhoso que é o penúltimo. Penúltimo? Antepenúltimo, penúltimo, último, isso, é o penúltimo. Amanhã nós terminamos o livro de Êxodos. Passou um piscar de olhos, né? É o capítulo 9. Temos quantos versículos? É pequenininho, 15 versículos, mas antes, como vocês assistiram ontem, né, nós temos uma patrocinadora oficial do Toque de Clyde. Essas belíssimas semijoias, eu vou chegar bem pertinho, olha que lindo. Não é para usar com essa roupa que eu tô, né? Mas olha que lindo isso aqui. Ele é todo coloridinho. Isso aqui também, ó. É muito delicado. Fica bonito com uma blusa. Tá vendo como é que brilha? Ele é todo colorido, com uma blusa melhor. Só que tá frio, aí eu coloquei essa. Só para mostrar para vocês. Maravilhoso, da Edna Acessórios, lá de Jaguaraçu, Minas Gerais. Obrigado, Edna. Toda essa semana eu vou usar todos os acessórios que você mandou para mim. Quando ela tiver a página aberta lá dos acessórios, eu vou colocar aqui para vocês também poder comprar essas belíssimas joias dela lá. Os acessórios, né? Vamos lá. Esse capítulo fala de umas coisas muito interessantes, assim, quando a gente pensa, né? É tão fácil a gente julgar as pessoas, né, quando elas erram. A gente tem mania de acusar, tem mania de falar, eu não faria isso. Ah, se é comigo, eu não faço uma coisa dessas. E é exatamente sobre isso que Esdras vai falar nesse capítulo 9, né? Ele sendo um homem íntegro, né, uma pessoa muito íntegra, considerado um grande homem, né, de Deus lá, ele conhecia a Torá de ponta a ponta, era um mestre da lei. E mesmo assim, ele não acusou as pessoas. E é sobre isso que a gente vai ler aqui. Qual é a reação, qual é a atitude de Esdras diante dessa situação? Tem um cachorro latindo aqui fora. Mas enfim, ignorem o cachorro. É muito fácil para a gente acusar as pessoas do que a gente não vai fazer. Eu não faço, mas só Deus, né? Vamos ver o que Esdras vai fazer nessa situação. Depois que tudo isso foi feito, no capítulo de ontem, eles andaram todo o deserto sem ter problemas, né, com bandidos, ninguém roubou o ouro. Foram 4 meses atravessando aquele deserto perigosíssimo e nenhum tipo de assalto, de roubo aconteceu, né, neles ali, muita gente atravessando ali. Né? Isso é a mão de Deus, né, protegendo ele ali. Depois de tudo isso que foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. E eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Esse monte de coisa aqui eram cidades que ficavam ao redor de Jerusalém. Eram pessoas de um outro tipo de religião, religiões pesadíssimas, coisas ruins. E aí vieram alguns sacerdotes, né, quando eles chegaram lá, e contaram para Esdras que as pessoas de Deus, né, os filhos de Deus ali, que estavam construindo Jerusalém, o templo e tudo ali, não tinham ficado puros, eles tinham se contaminado com essas pessoas da redondeza. Né? Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando eu ouvi isso, eu rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza. Eu arranquei os meus cabelos e a minha barba e me sentei muito desgostoso. E eu fiquei ali, sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde, e o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados
dos que tinham voltado da Babilônia. Vamos parar aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, ó, Esdras chegou lá com muito sacrifício, atravessou o deserto com uma outra leva de israelitas para poder ajudar lá no templo, para poder abençoar também a vida daquelas pessoas. Levaram muito ouro, muita coisa. E quando ele chega lá, ele se depara com aquela situação. Eles já sabem que o povo de Deus não podia se misturar com essas pessoas, com os estrangeiros, que a Bíblia diz aqui. Daí, às vezes, a gente pensa que esses estrangeiros é um preconceito, sei lá, tá com um preconceito de raça, de cor, não tem nada disso. Não é preconceito de raça, cor, ou local que eles moram, nada disso. Não é sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre valores. Valores. Essas pessoas, elas faziam sacrifícios muito pesados. Elas faziam cultos de bacanal, elas faziam cultos estragados, sabe? Vocês estão entendendo, né? Elas faziam esses bacanais, essas situações, em oferta a esses deuses deles. Eles faziam sacrifícios de criança, eles matavam as crianças e ofereciam nos altares de Moloque, esses moabitas, essa gente ali. E eles também faziam coisas. Eles faziam cultos horríveis, coisas que o Senhor não se agrada. Os valores deles eram corrompidos. É sobre isso que o Senhor falou. Se afaste dessas pessoas. Não fique com essa gente. Eu não quero que vocês se casem, se misturem, que vocês abram as suas casas para esse tipo de gente que tem o valor totalmente pervertido, totalmente bizarro, horrível. Imagine matar crianças. Isso está me lembrando essa semana aqueles monstros, né? Porque não tem outra palavra para a gente falar, né? Que mataram o bebezinho assim que nasceu. Vocês devem ter ouvido essa história terrível, horrível. Nossa, você não tem nem palavras. Mas essas pessoas, eu fiquei tão chocada, todo mundo que ouve a história, né? O bebezinho nasceu e eles mataram o bebezinho, olha que nasceu, porque nenhum dos dois queria o bebê. E aí a polícia pegou e tal, estão presos, graças a Deus. Mas enfim, numa situação dessa a gente já fica horrorizado. Imagine você pegar o seu próprio filho, já grande, e oferecer em sacrifícios aos demônios, fazer orgias pesadas, coisas pesadas, fazer coisa errada, que a gente sabe que é errado, porque no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. E eles faziam todo esse tipo de coisa errada para oferecer para esses deuses. E o Senhor não queria que eles se misturassem. Não é sobre raça e cor e religião religião não, e as pessoas acham que é porque não pode se misturar com gente dos Estados Unidos, sei lá, do Portugal. Não é isso. É sobre valores. Você não deve se misturar com pessoas que não têm os mesmos valores que você. Porque você vai abrir a sua casa, vai abrir o seu coração, vai abrir a sua saúde mental para uma situação que você vai se colocar em risco, e daqui a pouquinho vai acontecer como os israelitas. Você vai indo, vai indo, vai indo, um abismo vai chamando o outro, e daqui a pouco você já está afundado no meio de coisas erradas. Pessoas que acham que o errado é o certo. É isso que Deus fala aqui, né? E quando Esdras ficou sabendo que o povo de Israel tinha feito isso, tinha se misturado com essa gente que mata criança, que faz orgias, que faz tudo essas coisas para deuses estranhos, esse tipo de feitiçaria, de coisas horríveis lá, ele ficou tão triste, ele ficou tão triste. A Bíblia diz que ele rasgou a roupa. Quando a pessoa, naquela época, lá rasgava a roupa, era sinal de luto por falecimento. Então, a dor dele foi tão grande que ele rasgou a roupa, ele se sentiu em luto. Ele estava curtindo um falecimento, assim, vivendo um falecimento. E quando fala que arrancou a barba e arrancou os cabelos, naquela época, isso só acontecia quando uma nação toda estava corrompida, quando uma coisa muito grande, assim, muito específica tinha acontecido. Aí os homens arrancavam a barba e os cabelos. E Esdras fez essas duas coisas. Ele rasgou a roupa, ele arrancou a barba, ele arrancou os cabelos. Então ele estava de luto por uma nação inteira. Essa era a situação. Ele ficou sentado, desgostoso da vida, no chão ali, até a hora do sacrifício da tarde. Esse horário do sacrifício da tarde era às 15 horas. Às 15 horas, todos eles faziam sacrifício, ofereciam os bichos lá e faziam o sacrifício de purificação, né, do povo, de perdão dos pecados, essas coisas. Era 15 horas esse horário.
E foi exatamente às 15 horas que Jesus entregou a sua vida lá na cruz por nós. Exatamente esse horário, a Bíblia registra esse horário. Às 15 horas, o horário do sacrifício da remissão de pecados, o horário em que a gente mata o cordeiro e ele é oferecido a Deus inteiro para perdoar os pecados, né? Eles aqui matavam bichos, nós sabemos que Jesus foi o nosso cordeiro exatamente na hora quinta que eles chamam, né? No sacrifício da tarde, que era às 15 horas. Isso mais uma vez nos prova que Jesus é o cordeiro que tira os pecados do mundo. E às vezes ficou sentado ali, as pessoas foram lá consolá-lo, todo mundo que concordava com ele, né, que estava ali entendendo o que estava acontecendo, né, foi lá e ficou com ele ali. Então, esse começo aqui já mostra um homem totalmente rendido, né, ao Senhor. Daí ele vai para a igreja agora, né? Na hora quinta, às 15 horas, ele levantou daquele desgosto, todo sujo, rasgado, e foi lá para o templo, né, para o tabernáculo, para a igreja que eles construíram lá, né. Aí começou a juntar perto de mim e tal, os que haviam voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda a roupa rasgada. Então eu levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: ó Deus, eu estou muito envergonhado e eu não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, têm caído nas mãos de reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor, nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que algum de nós escapássemos e vivêssemos seguro nesse lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém nós não nos deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade conosco. Eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso que aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser a nossa terra, que ia ser nossa, era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta com as suas más ações e impuras, com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades e pela nossa grande culpa, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente os teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas, tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficaria tão irado conosco, que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados. Não temos o direito de ficar na tua presença. Essa foi uma belíssima oração de rendição, de arrependimento que Esdras fez.
Observem que ele fala, nós pecamos, nós estamos afastados do Senhor. É daqui a primeira frase que eu comecei a ler, que ele fala, ele se coloca no lugar, ele é um líder, uma pessoa que não se casou com mulheres pagãs dessas religiões horríveis. Ele era uma pessoa íntegra, e mesmo assim, ele como um líder, como um chefe, como uma pessoa de responsabilidade, ele se coloca no lugar do povo, ele se coloca entre o povo. O verdadeiro líder não é aquele que olha as pessoas de cima e julga as pessoas que estão fazendo errado. O verdadeiro líder é como Esdras. Ele se coloca na posição da pessoa, se iguala na posição da pessoa. Ele entende que a liderança dele é uma chamada de Deus, é uma missão, mas que ele não deve menosprezar quem está embaixo dele. Porque todos nós temos telhados de vidro, todos nós estamos sujeitos a errar, a pecar, a fazer coisas horríveis. Infelizmente, nós estamos sujeitos. Mas que a força do Espírito Santo em nós, que Jesus Cristo venha olhar para nós, venha nos fortalecer. Como ele diz aqui, nós merecemos muito, muito mais, nós merecemos a morte, nem estar diante do Senhor. Mas a tua infinita misericórdia nos deixa aqui, como a gente pode ver. Então, que hoje você não trate as pessoas mal, que estão ao seu redor, que você abaixo de você, que você trate com integridade, com honestidade, que você se coloque, tenha empatia com o erro das pessoas. Talvez elas estão errando porque não sabem como fazer o certo. Que você seja a pessoa que ensina, que instrui, que adverte de uma forma empática, sem ofender as pessoas. Que o Senhor te abençoe e que você não abra o seu coração para pessoas dessa raça do mal, porque você vai dando uma pontinha, daqui a pouco ela está tomando conta da sua vida e você está lá, matando criança para oferecer para eles. A gente acha que não, né? Mas nós somos falhos, pecadores, a nossa alma é ruim. Se não for Jesus Cristo em nós, a gente faz coisa errada. A gente faz como esse casal podre que matou o bebezinho assim que nasceu. Para nós é uma coisa terrível, mas ninguém está livre. Nós não podemos julgar as pessoas por esses pecados terríveis que eles fazem. Temos que colocar diante do Senhor, entrar no nosso quarto, orar e pedir graça a Deus, como ele fez. Ele pediu a graça de Deus para ele e para o povo, para nós como um todo, assim, porque ele reconhece que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Se não fosse Jesus, nunca mais a gente ia chegar perto de Deus. Mas Jesus veio às 15 horas e entregou a sua alma como um cordeiro para perdoar os nossos pecados. Somos perdoados. A partir do momento que você aceita, que você entende isso, você está perdoado, está livre. Glória a Deus por isso. Beijão e até amanhã no último capítulo do livro de Êxodo.